E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu quero começar, antes de qualquer coisa, te contando uma experiência aí um pouco que eu tenho aprendido, posso dizer assim, nos últimos anos. Hoje eu moro numa chácara no interior e é uma realidade, posso dizer assim, de vida um pouco diferente da cidade, do centro, né? Da área mais urbana. E aqui, como a questão de o próprio a terra, os animais, algumas coisas acontecem, né? E faz um pouco tu olhar e entender alguns processos naturais, né? Entender um pouco mais da natureza, né? E uma coisa legal, e isso eu quero te contar, que eu aprendi muito aqui. Quando a gente fala em colher algo, tá? A gente sempre pensa assim, ó, tem que plantar. Se eu plantar, eu vou colher, né? E eu quero começar realmente falando da questão da colheita, né? Plantio e a colheita. O que a gente tem que entender, e isso que eu tenho aprendido aqui muito na chácara, com a terra, com os animais que eu tenho, que realmente aquilo que tu planta, tu colhe, tá? Só que a nossa vida não é diferente, né? A gente tem aqui, ó, que eu plantar eu vou colher. Verdade, isso é uma realidade, né? Só que o que eu aprendi aqui de diferente, tá? Com a experiência desses meus poucos anos de chácara aqui, quando tu não planta, tu vai colher também. Isso é uma realidade que eu vi aqui. Por quê? Ah, mas se eu não plantar eu vou colher. Vai colher igual. Ah, e na nossa vida não é diferente. Se você não plantar nada, tu vai colher igual também. E quando a gente está iniciando um processo aqui, iniciando uma mentoria, a gente está iniciando o nosso ano, qualquer projeto que nós estivermos iniciando, o que a gente tem que entender? Que a colheita é certa. A colheita é certa independente de tu plantar. Parece loucura, né? Um pouco. Parece até uma besteira que eu tô falando, né? Mas eu aprendi isso aqui na chácara no meu dia a dia. Por quê? O que a gente tem que saber muito? A terra, ela é produtiva. A terra, ela é produtiva. A natureza, ela é produtiva. Independente de tu plantar ou não, independente da tua vontade de querer fazer alguma coisa, de querer plantar, a terra, ela vai produzir. Ela vai produzir por si só. A natureza dela é essa, é produzir, é gerar vida. Essa é a natureza do solo, da terra, né? Então, assim é a nossa vida também. A nossa vida vai produzir. Tu plantando ou não, ela vai produzir igual. Ela não vai esperar por ti para te fazer alguma coisa. Para muitas vezes levantar a bunda do sofá aí, tirar essa bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Tua vida vai produzir igual. Independente se tu tiver vontade ou não, vai acontecer. Quando a gente começa um ano, a gente tem que entender o seguinte, que o próximo ano, esse ano que a gente está começando, aí ele vai ser produtivo. Ele vai produzir, por si só ele vai produzir. Independente se tu vai fazer alguma coisa ou não. A questão é o que tu vai colher. Essa é a questão. Agora que tu vai ter colheita, é certo que tu vai. Isso vai acontecer ali. Por que eu tô te falando isso? E parece até besteira, né? Um pouco, né? Como é que eu vou colher se eu não plantar, né? Eu tenho minha chácara aqui pequena. Não é muito grande o espaço, mas são poucas hectares, né? Mas o que eu vi esse ano agora foi muito marcante isso, né? Eu passei um ano viajando muito a trabalho e fiquei muito fora, né? Eu tinha uns animais na chácara e eu acabei tirando esses animais por causa da questão das viagens que eu tava me envolvendo. E o que eu vi? O campo que eu utilizava para esses animais comerem, vamos dizer assim, a vegetação, a pastagem que eles comiam, eles sempre mantinham limpo isso aí. Então, o que a terra produzia, independente se eu plantasse ou não, esses próprios animais, eles acabavam comendo isso aí. Então, eu não plantava, eu não plantava no local, mas o que a própria terra produzia para mim, eu acabava, na verdade, colhendo em forma dos próprios animais. Então, a terra era produtiva para mim e eu usufruía disso aí, em forma de uma alimentação para os animais que eu tinha aqui. Agora, esse ano, com a função que eu estava realmente viajando e tudo mais, eu acabei tirando esses animais. E o que ficou muito claro para mim? Mesmo eu não plantando nada nessa terra, não plantei nada nela, eu deixei realmente parada. Sabe o que eu colhi? Porque a terra produziu. Essa é a questão. Eu colhi muito, muito, muito brejo, mato, capim, espinho. Eu colhi isso aí muito, muito. É o fruto que eu tenho hoje. De eu não ter com as minhas mãos plantado aquilo que eu queria colher. Ou de uma certa forma ter
feito isso ser produtivo para mim, né? Então, queria até te mostrar aqui um pouco, né? Ali, eu chamo aqui, por exemplo, né? O que está acontecendo? Essa imagem que vocês estão vendo aqui no fundo, é um pouco de brejo, né? Não é lá muita coisa, né? Só que isso aqui, pessoal, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, faz uns 3 meses no máximo, que eu coloquei uma pessoa aqui e ela roçou isso aqui, ela limpou, deixou o campo assim, como se for que a gente fala, um espelho, né? Esse é um campo de futebol, de tão limpo a grama, né? E eu não plantei nada nessa terra, eu não produzi na terra, mas a terra gerou para mim, gerou brejo, mato e assim só vai crescendo. Agora eu tenho que pagar novamente, ter um custo de manutenção, pagar alguém, gastar gasolina para roçar essa terra aqui de novo. Tá? Por quê? Porque ela trabalha, ela está produzindo para mim. Ela vai produzir. Se eu não plantar algo que eu quero colher, produzir ela vai. Tá? Então, aqui por exemplo, ó, eu já comecei novamente a fazer uma limpeza no local. Tá? Comecei novamente a fazer uma manutenção para poder realmente limpar essa terra e tirar aquilo que ela vai gerar, ela vai produzir. Tá? Então esse mato que acaba gerando nela aqui, eu não quero esse mato, eu não quero, ele me atrapalha, ele não é aquilo que eu gostaria pro meu local aqui. E pessoal, na nossa vida não é diferente, a gente tem que entender, quando a gente está começando, vamos falar assim, começando um ano, está começando um novo projeto, tá? Se tu não plantar, se tu não tiver o teu esforço realmente em plantar aquilo que tu quer colher, aquilo que que é teus objetivos, aquilo que é o teu propósito, se não for atrás disso aí, tá tudo certo, não tem problema. Só que tu tem que entender que tu vai colher algo igual. Tu vai, por exemplo, no teu ano, tu vai colher, tu vai ter mato para colher, tu vai ter espinho para ter que muitas vezes se cuidar, tá? Por quê? Porque tu não quis produzir aquilo que era o teu propósito, tu não quis produzir aquilo que realmente era o teu sonho, os teus planos para aquele ano, para aquele objetivo lá. A colheita é certa, ela vai ter, tu vai ter a colheita. Eu queria te deixar que tu entendesse isso antes de nós começar qualquer coisa aqui, porque isso é uma experiência que eu vi aqui muito na chácara. A terra, ela é produtiva e ela produz, independente se tu vai plantar ou não. Ela vai produzir aquilo que ela quer. Então tu pode escolher, por exemplo, trabalhar essa terra, usar essa terra a teu favor, fazer com que ela produza aquilo que tu quer que ela produza ali. E por quê? Porque a colheita é certa. A colheita é certa. Plantar não. Plantar eu tenho que dar esse passo para poder colher aquilo que eu quero. Mas a colheita vai ser certa. Ou algo bom ou algo ruim. Isso é um ponto muito chave. É uma experiência que eu tenho aprendido muito aqui. A colheita, ela é certa. Que eu vou colher, eu vou. A questão é como eu vou colher isso aqui. Eu posso realmente ficar de braços cruzados e colher isso aqui e ter um custo, inclusive, de manutenção para mim aqui, ó, de ter que mensalmente ter alguém fazendo essa limpeza aqui mensalmente e eu me torno escravo desse negócio aqui, ou realmente eu posso fazer a minha terra produzir e ficar da forma como que eu quero, né? Aqui na chácara agora eu já coloquei alguns animais, já estou organizando aqui minha criação, para que os próprios animais, eles vão mantendo isso aqui para mim agora limpo, e eu vou produzindo a própria carne, na verdade, vou acabar produzindo, em vez de ficar, de certa forma, pagando alguém para fazer essa manutenção, né? Então eu acabo produzindo e acabo tendo uma carne para mim aqui. Então isso é um exemplo, pessoal, daquilo que eu vejo aqui no meu dia a dia, tá? Mas com certeza a gente pode aplicar muito para a nossa vida aí.